Olá, moçada esperta, aqui é o professor Ebert. No vídeo de agora, que é destinado aos alunos do terceiro ano do ensino médio, que nesse PET de volume 4, na disciplina de filosofia, traz nessa segunda semana o tema Ser e Dever Ser, onde nós iremos reconhecer a vontade como motor que impulsiona a vida, perceber as consequências do indivíduo com autonomia na vontade e desenvolver o senso crítico em relação aos mecanismos de controle da vontade social. Bem, para isso é muito importante conhecer os filósofos que corroboram para o entendimento desses fatores e que são objeto de estudo nessa semana, sendo o primeiro, o Arthur Schopenhauer. Schopenhauer foi um filósofo alemão contemporâneo que ficou conhecido pelo seu forte pessimismo filosófico. É ele que vai inspirar o pensamento niilista do Nietzsche. Grande parte de sua teoria filosófica esteve baseada nos pensamentos de Immanuel Kant e seu idealismo transcendental. Nele, a essência do mundo seria resultado da vontade de viver de cada um. Na concepção de Schopenhauer, o mundo estaria repleto de representações criadas por nós, pelos sujeitos. Nessa linha, a essência das coisas seria somente encontrada através daquilo que ele chamou de insight intuitivo, um tipo de iluminação. Sua teoria filosófica abordou diversos temas relacionados com a existência humana, o sofrimento e o tédio. Dessa forma, segundo o filósofo, a vida oscilaria do sofrimento ao tédio e a felicidade seria algo momentâneo. Seus estudos estiveram apoiados em diversos assuntos, como a metafísica, a ética e a moral. O amor, segundo Schopenhauer, moçada, era considerado um mal necessário e, portanto, fundamental para a procriação. Nas palavras do próprio filósofo, o amor é apenas instinto de sobrevivência da espécie. O nosso segundo filósofo e objeto de estudo dessa semana é o Kant. Immanuel Kant é um dos filósofos mais estudados na modernidade, moçada. Seus trabalhos são pilar e ponto de partida para a filosofia alemã moderna. Kant tentou resolver as questões entre o racionalismo e o empirismo. Vale citar que ele foi um dos entusiastas do iluminismo europeu e estadunidense, onde ele publicou a obra O que é o Iluminismo, em 1784, muito próximo do advento da Revolução Francesa, tá bom? Kant revela que o espírito ou razão modela e coordena as sensações, das quais as impressões dos sentidos externos são apenas matéria-prima para o conhecimento. O julgamento estético e teológico unem os julgamentos morais e empíricos, de modo a unificar o seu sistema. Bem, pessoal, dando sequência e para que nós possamos fazer as atividades propostas nessa semana, é muito importante que vocês façam a leitura do texto de apoio, que é O Mundo como Vontade e Representação em Schopenhauer, onde será apresentado a corrente de pensamento schopenhaueriana, sobretudo a visão da crítica sobre a vontade e a representação, do ponto de vista do Arthur Schopenhauer e do ponto de vista do Kant. Vamos então às atividades? Após a leitura, é claro, tá bom? A primeira atividade nos faz a seguinte pergunta, moçada. O mundo sensível é uma ilusão maia que mascara uma realidade una e transcendente. Em quais momentos de nossas vidas é evidente perceber as ilusões do mundo sensível e qual é a forma de não seduzirmos por elas? Bem, pessoal, nós podemos dizer que a utilização da razão e compreensão das mais diversas formas de persuasão e dissuasão nos permite compreender o que de fato são nossas vontades e o que são sentimentos incutidos em nós por terceiros, algo que a propaganda, a publicidade, o capitalismo moderno explora muito, tá ok? A número 2, que é um fragmento de texto do Mundo como Vontade e como Representação de Arthur Schopenhauer. Traz o seguinte texto: e nós, nessa condição enquanto sujeitos do querer, jamais obteremos felicidade e paz. Afinal, todo querer nasce de uma necessidade, de uma carência, de um sofrimento, de uma necessidade do ser. A satisfação põe fim ao sofrimento, mas para cada desejo satisfeito, nascem 10 novos, como da hidra de Lerna, brotam novas cabeças. Schopenhauer, O Mundo como Vontade, O Mundo como Representação. A vontade é o motor de nossas vidas, logo a satisfação dessa nos conduz ao caminho da felicidade. Letra A. Utilizando os princípios filosóficos, como devemos interpretar as nossas vontades rumo à nossa felicidade? Moçada, é muito interessante a utilização do mito da hidra de Lerna. A hidra de Lerna é um ser mitológico que na mitologia, na história dos 12 trabalhos do Hércules, né? O semideus, filho de Zeus, era um monstro que vivia num pântano, tá? No pântano de Lerna, tinha 7 cabeças e à medida que uma era cortada, 2 nasciam no lugar.
Essa alusão, nessa comparação que o Schopenhauer faz em relação à vontade, justifica ao ponto de explicar que o ser humano nunca está satisfeito, por mais que ele alcance cada um dos seus objetivos traçados. Para responder essa questão A é simples. Podemos dizer que condicionamos nosso bem-estar e felicidade com a obtenção de bens ou conquistas, fazendo com que, para que realmente sejamos felizes ou estejamos felizes, precisamos atender a nossos desejos, sejam eles materiais ou não. Como o fragmento acima cita a criatura mitológica Hidra, cujas cabeças cortadas dão origem a outra nova, assim são os nossos desejos. No entanto, o ser humano jamais fica satisfeito totalmente, tá, moçada? Letra B, moçada. Qual é o papel da autonomia do pensar no exercício de nossa vontade? Sobre o princípio da autonomia da vontade, Immanuel Kant diz o seguinte, que a autonomia é o fundamento de toda a moralidade das ações humanas. A autonomia consiste na apresentação da razão para si mesma, de uma lei que é válida para a vontade de todos os seres racionais. Isso quer dizer que através da razão a nossa vontade deve atender aos preceitos morais. Vale ressaltar que para Kant, cada indivíduo portador de uma boa vontade saberia escolher dentre as suas regras particulares aquela que pudesse valer para todos os demais, tá ok? E por último a letra C. Como a vontade pode ser condicionada por interesses externos a nós e como ela se configura em ferramenta de controle social? Bem, pessoal, a vontade pode ser condicionada por interesses externos quando esses são incutidos e plantados em nós inconscientemente. Tomamos como exemplo aquilo que o capitalismo explora muito com o auxílio da moda e da propaganda. O que de fato é importante? Um telefone para se comunicar ou o último lançamento com 5 câmeras? Vamos lembrar do frenesi por papel higiênico nos primeiros dias da pandemia do coronavírus. Empresas e pessoas associam o prazer momentâneo oferecido pelo consumo à felicidade. Como esse prazer é rapidamente passageiro, o sujeito sente a necessidade de buscá-lo constantemente, na tentativa de alcançar a felicidade. Assim, acaba construindo sujeitos passivos e controlados, o que vem sendo abordado nessa última pergunta. Bem, moçada, dúvidas vocês já sabem, né? No grupo da turma, no WhatsApp da turma ou nos comentários aqui no YouTube, tá ok? É isso aí. Um abraço a todos e por hoje é só, pessoal.